Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar aqui de um assunto bem legal, onde ele nos fala sobre a resolução de uma equação de segundo grau incompleta. Ou seja, como é que a gente faz para determinarmos as raízes de uma equação de segundo grau incompleta, tá bom? E aí nós temos duas possibilidades aqui nesse caso. A primeira delas é quando o C é igual a zero, ou seja, quando da equação geral nós não temos o seu termo independente. Vamos aqui então à relação. De modo geral, a equação do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero tem para as suas soluções dois tipos diferentes. Um deles sempre é igual a zero, uma das raízes, né? A outra é a razão entre o coeficiente b e o coeficiente a com o sinal contrário. Por que sinal contrário? Porque de repente tanto o b quanto o a, eles podem ser positivos ou podem ser negativos. Caso aconteça isso, a sua resposta será negativa. Agora, se esses dois coeficientes possuírem de repente sinais diferentes, automaticamente a tua raiz será negativa. Vamos aqui a um exemplo. Suponha aqui que temos o seguinte, vou fazer bem aqui do lado. Eu tenho 3x ao quadrado mais 6x igual a zero, por exemplo, tá? E aí, nesse caso, olha só, uma das raízes eu já sei que é zero obrigatoriamente. A outra raiz vai ser a divisão entre o coeficiente b e o coeficiente a com o sinal contrário. Então, por exemplo, aqui, olha só, eu já sei que a primeira raiz, ela é igual a zero. Bacana. Na segunda, aqui vou chamar de x', que é a primeira raiz, tá? Na segunda raiz, que equivale a x duas linhas, segunda raiz, tá? Eu vou dividir aqui, ó. Eu vou dividir o coeficiente b, que é o 6, pelo coeficiente a, que é igual a 3. E essa divisão é igual a 2. 6 dividido por 3 é 2. Porém, como o valor do x, da raiz, tem que ter sinal contrário, automaticamente, então, pessoal, essa segunda raiz será igual a menos 2. Isso quer dizer, então, que essa equação de segundo grau, ela possui duas raízes, onde uma delas é zero, a outra delas é igual a menos 2. Mas atenção, toda equação de segundo grau, ela tem que ter o conjunto solução ou conjunto verdade, que significa a mesma coisa. Aqui você vai colocar o conjunto V de verdade, abre chaves, e aí você coloca os dois resultados, 0 e menos 2, por exemplo, e fecha as chaves, tá? Então, esse conjunto é o conjunto que vai te determinar as raízes dessa equação, beleza? Um outro tipo de equação é o seguinte, eu posso ter a equação da forma onde o b é igual a zero. Isso quer dizer que, da nossa equação geral, nós não temos o termo do meio. Eu só tenho o termo que possui, aliás, né, o coeficiente em x ao quadrado e o termo independente. Nesse caso aqui tem o seguinte, olha só, vamos aqui ao texto. De modo geral, a equação do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero tem duas possibilidades. Ela possui duas raízes se menos c sobre a for um número positivo e não possui raiz real se o valor de menos c sobre a for um número negativo. Como assim, professor? Não entendi nada. Repare aqui o seguinte. Eu vou trabalhar com a cor rosa essa ideia aqui, tá? Vamos supor, então, que eu tenha x ao quadrado menos 25 igual a zero. Isso quer dizer que eu tenho o termo em x ao quadrado e eu tenho o número independente, que é o c. Nesse caso aqui, pessoal, como é que a gente faz para achar as raízes dessa equação? Simples. Esse 25, que aqui é negativo, passará ao outro lado positivo. Então, a gente vai ter x ao quadrado igual a 25, beleza? Só que eu quero achar as raízes em x, não é em x ao quadrado. Qual é a diferença? A diferença é que o x, ele também não pode ter nenhum expoente além do número 1. E aqui tem expoente igual a 2. Automaticamente, pessoal, como potenciação e radiciação são operações inversas, o que acontece? Esse expoente 2 tem que passar em forma de raiz quadrada
para o outro lado. Porém, devido a ser aqui uma equação de segundo grau, onde nós temos que ter, ou dependendo da equação também, mas o máximo de raízes possível é igual a 2, então eu vou considerar uma positiva e a outra negativa. Sabendo que a raiz quadrada de 25 é igual a 5, então as raízes são mais ou menos 5. Isso quer dizer então que, portanto, o conjunto verdade vai ser igual a quem? Vai ser igual a menos 5 e 5. Então reparem que quando o termo independente ele é negativo, aí satisfaz essa primeira regrinha que é, no caso aqui, ter duas raízes reais. E nós temos as duas. Aqui nesse exemplo elas foram iguais a menos 5 e mais 5. Agora vamos supor o seguinte, vou fazer bem aqui em cima, tá? Essa segunda parte, ó, ela não possui raiz real se essa divisão ou o termo independente for negativo. Por quê? Olha só, eu tenho x ao quadrado mais 25, por exemplo, tá? Igual a zero. Eu vou, inclusive, utilizar a mesma equação para que você note a diferença aqui. O x ao quadrado vai ser igual a quem? Bem, este 25, que aqui é positivo, virá ao segundo membro de forma negativa. Mas, de novo, eu quero o valor em x, não é em x ao quadrado. Automaticamente, esse 2 deverá passar como raiz quadrada de menos 25, no caso, tá? Só que detalhe, não existe raiz quadrada de valor negativo. E aqui o expoente 2, ele passou como sendo raiz quadrada de menos 25. Bem, se não existe, automaticamente aqui a raiz também não vai existir. Se não vai existir, a solução aqui é o conjunto vazio. Ou o conjunto verdade também, tá? Pode ser conjunto solução ou conjunto verdade. De qualquer forma, os dois têm como solução vazio. Gente, não vão confundir conjunto com solução vazia com conjunto com solução igual a zero. São duas coisas totalmente diferentes. Até porque o zero é um número real, tá? Quando eu falo em solução ou conjunto verdade com vazio, quer dizer que nós não temos resultado, nós não temos respostas para essa equação. E aí, essas duas equações que eu acabei de te mostrar, elas satisfazem essa mesma regra. Então, veja bem, se de repente você tem um termo independente negativo, você conseguirá achar dois resultados reais, duas raízes reais. Se por algum acaso você tiver o seu termo independente positivo, você não tem como achar raiz nenhuma. Automaticamente, a tua solução ou conjunto verdade será igual a zero. Então, essas duas equações que nós vimos aqui, né, equações incompletas, onde de repente nos falta na equação o termo independente, ou onde de repente nos falta na equação o termo do meio, essas duas equações, elas irão satisfazer essas regrinhas que eu acabei de te mostrar aqui, sempre. Legal, pessoal? Sendo assim, então, muito obrigado e tchau!